Boa tarde, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Gente, olha só, hoje eu não fiz nenhuma operação, mas o contexto está bem interessante nesse vídeo porque teve vários motivos para que eu não fizesse nada, né? Que também é importante. Eu classifico dizendo que é uma das coisas mais importantes, é você realmente não fazer nada, né? Porque a gente às vezes fica na agonia de querer clicar e a gente não consegue, às vezes, não fazer nada. Então, para mim, é uma das análises mais importantes. Então vamos lá. Primeiro, né, gente, já teve essa questão do Japão, né? Que olha só, tem até a notícia aqui, né? O Japão já estava num ciclo, né, de mais de 17 anos aí, com juros negativos. E aí ele decidiu positivar, mas foi assim, positivou bem pouco, quase nada. Mas isso já gera um impacto lá no Japão. Então, entre essas questões dos juros, empréstimos, emprego, tudo pode mudar. Então, o mercado ele também pode dar uma balançada por causa disso. A gente tem que continuar acompanhando para ver, né, como que o mercado vai reagir a essa questão do Japão aí de aumentar um pouquinho os juros, positivar, na verdade. E isso já gera uma estranheza ali no mercado. Beleza. O que mais que aconteceu hoje? De primeiro momento, vamos dar uma olhada nas notícias. Olha só, às 9h30, tinha essas três notícias aqui para o dólar, né? Que é licenças de construção. De acordo com o relatório aqui, quando isso vem acima, é positivo para o dólar, né? Então, como ele veio verdinho, é positivo. Mas e aí, o que será que justifica? Bem na hora que saiu a notícia, a barra veio negativa. Ou seja, se veio positivo aqui, por que será que negativou? Ou seja, essa correlação não funcionou, o mercado ele precificou isso de uma forma negativa. Talvez não tenha tanto a ver com a notícia por elas não fazerem tanto preço, tá? Não são notícias assim que tem real potência assim de deslocar preço, como falas, como questões de juros, né, política monetária, tudo isso. Mas enfim, de qualquer forma, não deu nenhuma pancada ali para cima. Tá vendo que o mercado do jeito que saiu a notícia ele ficou, seguiu o fluxo dele ali de queda. Até aí, beleza. E aí, o que que acontece? Falando em Brasil, né? Falando em Brasil, hoje foi divulgado, olha só, o boletim Focus, gente. Então a gente tem aqui, tá vendo? Vou pegar minha flechinha aqui. Foi divulgado hoje, né? Então, esse primeiro indicador, o IPCA, que tem a ver com a nossa inflação, então a projeção dele, tá vendo? Ali de uma semana atrás, mais ou menos, era 3,77. Eles, né, fizeram a projeção que pudesse aumentar um pouquinho. Então, a gente entende o quê? Se a inflação aumenta, o governo ele precisa aumentar a taxa de juros para tentar controlar essa inflação. Essa é a primeira visão. Então, até aí, inflação alta não é bom para nenhum país, né? Para nenhuma moeda, para nenhuma economia, na verdade. E aí vem o PIB. PIB já é legal quando vem alto, porque daí mostra sobre a saúde do país. Todo país tem o seu PIB, né, calculado de acordo com as regras de cada país. E aqui no nosso Brasil veio o nosso PIB, tá vendo? Com a projeção de crescimento. Isso já é positivo. Então a gente tem uma inflação alta, mas mesmo assim eles conseguem ver um suposto ali crescimento. Até aí tudo bem. Temos a taxa de câmbio, né, que é referente ali quanto de valor a gente precisa, né, de real para comprar um dólar. Então a projeção é que aumente um pouquinho, tá vendo? Aqui para comprar um dólar a gente precisa pagar ali 4,95, lembrando que isso é só uma projeção. E aí a gente tem a nossa Selic, tá vendo? E aí a Selic tem a ver com a taxa básica de juros, né? Todos os juros envolvem ali dentro da Selic. Então, eles mantiveram a taxa, tá vendo? Igual. Resumindo, né, o que eu entendo por esse cenário? Vejo uma inflação um pouco mais alta, uma saúde do país mais legal, né, no caso. A taxa de câmbio subindo um pouquinho ali, eu vejo um cenário mais misto, né? Nem ruim nem bom, eu vejo meio termo, um cenário morno. Ok, né? Identificando isso, eu falei, o mercado pode ficar um pouco travado hoje. Essa foi minha primeira análise. E aí, já vi que o dólar, né, saiu as notícias, ficou meio travado, beleza. Vamos tentar entender o que mais pode ter acontecido. Vamos lá, gente. Quando a gente olha aqui, tá vendo? No dia de. Ah, isso aqui já é amanhã, tá? Para o dia de amanhã, a gente já analisa que tem o quê? Taxa de juros Selic, ou seja, vai ter a definição da taxa de juros, que é muito importante para o nosso Brasil, e a gente tem as projeções de juros também dos Estados Unidos. E aí vamos entender o seguinte: quando a gente entra, gente, aqui no site, olha, do Banco Central do Brasil, e a gente vem aqui, ó, no Comitê de Política Monetária, que é o Copom, de acordo com as datas, tem o Copom ele libera, né? O Banco Central do Brasil ele libera as taxas as datas que vai ter essa reunião do Copom. E aí o que acontece? Como nós estamos em março, são sempre 2 dias, tá, gente, dessas reuniões. Elas duram 2 dias e agora em março é exatamente no dia de hoje, 19, e amanhã, dia 20, que é quando sai a decisão, né, da taxa de juros. O que que acontece? Eu já falei em vídeos meus passados, né? Mas como tá chegando gente agora no canal, vou explicar novamente. Quando tem essas duas datas aí do Copom,
Normalmente o mercado ele tende a não respeitar muito correlações, porque o mercado ele fica mais assim na espera da decisão, né, da taxa, para ele decidir o que vai fazer, os investidores, as empresas e tudo mais. E aí o que que acontece? O mercado ele acaba ficando um pouco ali, digamos assim, meio desnorteado, né? Então às vezes o que parecia que é compra dá venda, o que parecia que é venda não dá nada, fica meio confuso. Então é bom tomar cuidado nessas datas quando o Copom ele libera. Vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo, que é interessante vocês sempre estarem olhando quais vão ser as próximas datas, né? E aí deixa um papelzinho assim perto do computador para vocês lembrarem, porque é um dia assim que o mercado ele até anda, mas ele anda de uma forma estranha. Beleza? Então tá aqui. Isso já tá mostrando aqui, tá vendo? Amanhã às 18 que sai essa decisão. E como já tá a reunião hoje, o mercado fica desse jeito. E aí vamos ver o que mais. Falando sobre a nossa tabela de hoje, né? Vamos começar por aqui, gente. Vamos analisar primeiro o índice, né? Olha só, fiz as minhas marcações ali da planilha, né? Possível máxima, mínima, justo, até aí tudo bem. Vou aumentar um pouquinho aqui. O mercado, tá vendo? Ó, ele começou aqui um pouquinho acima do preço justo, né? Ancorou ali na VWAP, segurou na região, voltou, ficou travando, conseguiu romper e tá andando assim bem, um pouco travado, né? Olhando o cenário para mini índice, o que a gente vê aí? Temos o minério de ferro em alta, né? Por causa de questões lá da China. Temos commodities agora nesse momento, né, que eu estou gravando, commodities está um pouquinho em queda. Temos o petróleo Brent em alta e o WTI também em alta. Lembrando que o que precifica aqui, ó, a nossa Petro, é esse daqui, o petróleo Brent, tá? Então, olhando assim, é um cenário que acontece. A gente vê alguns pontos para compra, mas a commodities em queda, isso me deixa desconfiada para comprar índice. Porque a nossa bolsa é feita por commodities, né? Tudo que tem ali das empresas, praticamente tudo ali é commodities, então ver commodities em queda me gera uma estranheza para comprar índice, beleza. Agora também, né, nesse momento que eu estou gravando, olha só, esse DI oscilou também bastante, mas de manhãzinha ele estava bem positivo. Um pouco, né? Não muito também. E agora ele está o quê? Negativo. Até aí conflui com essa, né, essa pequena subida do índice, porque é DI para baixo, bolsa para cima. Até aí, beleza. Né? Não está muito ruim. Se a gente olha aqui alguns setores, vamos ver, né? Algumas empresas, na verdade, a gente tem aqui, ó, Vale em alta, Itube, né? O setor bancário em alta. Agora as Petros, nesse momento, estão em alta. Aí a gente já vê quem? Bradesco, B3SA, outro banco aqui em queda. Isso daí, gente, já mostra o quê? Uma indefinição no cenário, porque a gente vê setor financeiro um pouquinho negativo, vê outras empresas ali um pouco mais em alta, e isso gera uma estabilidade. Então, vocês reparem que o movimento não fica bom. Aí, desse lado, nesse momento, né, a gente vê, desde manhã também já estava, os títulos americanos negativos. Nesse caso aqui, eu vou olhar mais por causa do dólar, né? Então, voltando aqui de índice, beleza. Aqui é mais para, tem a ver mais com o dólar. Olha só, a parte de commodities, né? Commodities aqui. Setor de energia, a gente vê um pouco em alta, só gasolina ali em queda. Setor agrícola, meio a meio, né? Tá vendo? Ó, um pouco vermelho, um pouco verde, também mostra indecisão de acordo com as empresas. E o setor de metais também, tá vendo? Ó, alguns ali em queda, o minério de ferro já tá em alta, até aí beleza. Então, aqui já mais para dólar. Então, vamos lá. Para índice, tá vendo que não ficou claro o que fazer? Para mim não ficou. Eu não tinha muita convicção do que comprar ali. Ou vender, não tinha o que fazer. Vamos falar um pouquinho de dólar agora, né? Vamos aumentar aqui. Essas marcações que eu fiz é da volatilidade, já expliquei para vocês, né? Que eu estou fazendo os testes na planilha lá. Ele veio até a região, rejeitou aqui, né? Foi um falso rompimento, voltou, segurou em VWAP, travou aqui, ó, nos 50% dessa região e tá descendo ali, provavelmente busque aqui, né? Não sei. Vamos entender o cenário de dólar hoje, né? De acordo com a minha visão aqui de contexto. Aí a gente tem o quê? O WTI, né? No momento que eu estou gravando, o WTI ele está um pouco positivo, ele ficou oscilando bastante hoje, meio negativo, meio positivo, ficou bem assim. De qualquer forma, a WTI ele acompanha muito o dólar, né? Quanto mais alto isso, mais impacta na inflação americana e isso já altera na hora, tá? Enfim, o que aconteceu? Tá meio termo, porque também ele estava oscilando muito. Aí a gente vê a questão dos DIs, né, que tem a correlação também diretamente com o dólar, então até aí tudo bem. DI para baixo, né, dólar para baixo, beleza. Títulos americanos para baixo, confirma novamente o dólar ali para baixo. O que mais que a gente vê aqui? Já no caso, né, nesse horário, temos o setor aqui, ó, a parte da América.
Tá vendo que SP500, Nasdaq, né, ó, esse Russell 2K também negativo, Dow Jones está em alta, isso deixa um cenário também meio termo, não tá meio que todo mundo direcional, né? A gente vê o setor da Europa, né, positivo, bastante ele positivo. O setor de Ásia, aqui ele tá fechado, tá vendo? Ele fechou negativo, né? Japão, China, tem a Coreia também ali, Coreia do Sul, né? Então, e tem aqui também a parte da Austrália. Meio termo também, beleza. O que mais que a gente vê? As commodities ali, descendo mais. A questão do DXY, gente. Essa cesta de moedas, ela é muito importante, né? Porque ela vai mostrar a força do dólar frente às outras moedas. Então, deixa eu colocar para cá a ferramenta, olha só. Essas duas caixinhas aqui, quando a gente olha elas, elas mostram para a gente a força que o dólar tem. Nesse caso aqui, a gente tem os países emergentes, né? E a gente tem os países, digamos assim, os mais fortes. E aí o que acontece? Reparem que o dólar ele está forte frente a essas moedas. Por que o dólar está caindo? Isso não é estranho? Isso é um pouco estranho. Então, esse tipo de correlação é importante. Você vê que tem algo ali que não está encaixando e isso pode não te gerar uma entrada clara. Por isso que é melhor deixar o mercado e, com certeza, se tivesse tudo direcionado para venda, vocês podem apostar que eu teria pego essa venda, mas não estava. Então você vê o dólar forte, né, frente a essas moedas, não dá para entender direito o que está rolando. Beleza, não tem muito o que fazer, né? Vendo essas informações, o dólar caindo, olha, acabou de chegar na região lá. E aí a gente vê a bolsa ali, né, a Nasdaq, olha só, gente, algumas empresas em alta, algumas empresas em queda. Essa Nvidia, né, tem um grande impacto ali. Eu acredito que essas maiores aqui foram, né, deram essa pesada no dólar também. Nvidia, eu acho que Google também, né? Olha, Tesla deram essa pesada mesmo no dólar. E aí, gente, não fica muito claro o que fazer. Vocês conseguiram entender assim o contexto? Que tem algumas coisas que mostra compra, outras coisas que mostra venda. Não tinha como, né? E só da gente ver o indicador, né, que ele sai com informações positivas e o dólar reage de uma forma negativa, você já percebe que tem alguma coisa ali que não encaixa. Olhando a questão aqui, né, vamos aumentar na minha tabelinha, a movimentação dos DI, gente. O que eu vejo por aí? Nesse momento aqui, tá vendo as 9 tudo, a gente consegue ver os DIs para cima. Nesse primeiro momento aqui, tá vendo? 9 na abertura. A gente também vê o dólar subindo um pouco, só que daí também a gente vê o índice também subindo. Aí você já começa a ver que tem alguma coisa errada. É essa análise que precisa ser feita, né? Você vai tirando os pontos do que você vê que não encaixa. E aí a gente vê também, ó, nesse caso aqui, o DI, tá vendo? Ele corrigiu, o dólar também voltou, aí sim deu certo, que daí no caso a gente vê o índice subindo. Nessa hora aqui, gente, que os DIs começam a voltar, na tabela aqui, ó, desse lado aqui, ó, eles ainda estavam positivos. Então eu gosto de usar essa marcação porque eles antecipam o movimento. Só que mesmo assim, não foi o suficiente para eu tomar uma decisão de venda no dólar, porque os outros indicadores estavam mostrando um dólar forte, não estava dando para entender qual era a correlação. Né? Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver o movimento mais claro, né, dos DIs também, né, mas aqui no horário, olha, DIs caindo, a gente vê essa linha rosa que é o dólar e o índice indo, né, totalmente contra ali, que tá certo, é um movimento adequado. Só que os indicadores não confirmam isso. De qualquer forma, e os players também eu não vi uma posição tão assim diferente, né? Deixa eu ver aqui, ó. Nesse caso, o XP agora veio para a ponta compradora, a gente vê uma galera aqui na venda. E é um cenário meio estranho, né? É um cenário meio estranho. Veja que o preço ele andou um pouco arrastado aqui, até conseguir chegar nas regiões, tá vendo? É um cenário bem estranho, gente. Eu não faço nada, né? Vamos ver o relatório. Eu não faço nada em dias assim, porque não tá claro. Então eu prefiro, né, por exemplo, a compra que eu fiz ontem aqui. Quando tem tudo muito mais claro, digamos assim, a gente consegue pegar esses movimentos mais limpos, né, sem muitas correções, para que a gente consiga proteger logo o nosso trade, né? É ruim ficar também muito em trade assim. Então, para pegar essas entradas mais snipers, quanto mais aqui os indicadores estiverem de acordo, melhor, entendeu? Isso tem a ver, gente, com uma análise mais fundamentalista, com uma análise mais de macro e microeconomia. E o nome geral a gente chama de contexto, né? Então você vai vendo os contextos, como que o mercado ele precifica, né? Como ele mostra. E isso é muito legal. Então, quando tem essas reuniões do Copom que eu falei para vocês, o mercado ele fica meio estranho. Ainda para completar, sai também os Estados Unidos amanhã. Então, amanhã, né, vai ser uma quarta, assim,
digamos, bombástica, né? Porque vai ter toda essa expectativa. Então, ao mesmo tempo, gente, pode ser um mercado mais lateral, também pode dar alguma pancada. Então, a gente tem que ver os contextos. Eu vou ficar olhando todos os motivos aqui, né? O que mostra a direção. Se ficar desse mesmo jeito igual hoje, que não fica claro, tá vendo? Ó, eu não entraria de jeito nenhum. Não ficou claro para mim essa venda, não ficou clara essa compra, então eu preferi ficar de fora. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê amanhã com um novo vídeo. Fiquem com Deus.